pensamentos extremistas, ideias rasas ou estereótipos. Este é o tema do Papo É de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa O Papo É. Estava pensando aqui para comigo qual seria um dos temas que poderíamos estar discutindo. Eu iria, a princípio, falar sobre a questão da mulher na sociedade, que novamente está sendo atacado, mas para mim poder falar sobre este tema, eu tenho que preparar vocês para entender o que vem antes. Então, estereótipos. Qual é o problema de pessoas que criam ideias, pensamentos, temas rasos sobre determinados assuntos e levam aquilo como se fosse a maior verdade do mundo? É alimentado por grupos do WhatsApp, do Telegram, das redes sociais, por partidos políticos, por igrejas, e acaba tornando aquela ideia, aquele pensamento um ato extremo que vira estereótipos, ou se tornam pessoas estereotipadas. Né? Quais são os problemas? Pegando a minha colinha, né? Estereótipos são ideias prévias que se tem sobre certas pessoas, temas, e que geralmente não tem uma correlação com a realidade, aquilo que se vive, ou a verdade em si. Ou podem provocar discriminações. Em relação a este tema, pode-se debater o que produz os estereótipos. Os estereótipos são preconceitos? Se são, quais são os tipos de preconceitos? Quais consequências que esses estereótipos podem produzir na vida, na sociedade, na história da humanidade? Como refletir sobre esses tipos de estereótipos que podem ser feitos para não fomentá-los, não alimentá-los, não criá-los, né, que podem gerar problemas futuros. Como eu disse, os estereótipos são generalizações simplificadas e muitas das vezes negativas sobre grupos, pessoas, baseados em características como raça, etnia, religião, o gênero sexual, se é homem, se é mulher, e aí vem a orientação sexual ou nacionalidade da pessoa. Eles podem levar a preconceitos, discriminação e até a violência, afetando a vida de milhões de pessoas ao redor do planeta. Alguns exemplos de estereótipos e resultados. A primeira coisa é a questão da racialidade. Vocês sabiam que para justificar todas as mazelas que os europeus fizeram no continente africano e, por consequência, no Brasil, ou América Espanhola, é que tudo que acontecia abaixo do Trópico de Capricórnio era permitido. E em questão da questão dos negros, por terem a pele negra, acreditava-se que eles não tinham alma. Vejam bem, um exemplo da Idade Média. Mas vamos lá. Quando se fala-se hoje sobre crenças raciais, né? A primeira delas é a cometer crimes que levam a abordagens policiais discriminatórios, encarceramento em massa. A ideia de que asiáticos são um povo modelo ignora a diversidade dentro do grupo e pode levar a expectativas irreais e pressão. Estereótipos sobre povos indígenas, como preguiçosos ou selvagens, contribuem para a marginalização ou perda de suas terras e culturas. Aliás, dentro de uma linha estereotipada que está aí muito juntada com a extrema-direita, infelizmente, eu não sei porquê, mas toda vez que se fala de extrema-direita, sempre tem algo de podre, de mal cheiroso. Que a questão indígena, que não houve durante a ocupação dos portugueses sobre as terras que seriam Brasil e, por consequência, toda a América Espanhola, que não houve massacre indígena. Não houve. O que aconteceu então? Eles morreram porque não desistiram de viver? Cansei?
Não, eles foram perseguidos, caçados, estuprados, acorrentados, escravizados. Acontece que os indígenas, diferente dos negros, os indígenas tinham uma ideia muito forte sobre liberdade e se recusaram a se dominar aos portugueses e pagaram com sangue, com a vida. Veja bem as coisas, não é? Estereótipo de gênero. A ideia de que mulheres são emocionais e homens são racionais limita as oportunidades dos dois sexos e perpetua a desigualdade no mercado de trabalho. A crença de que mulheres são donas de casa e homens são provedores ignora a diversidade de arranjos familiares e contribui para a divisão desigual do trabalho doméstico. Está tendo uma onda chamada de donas de casas exemplares, se eu não me engano, mulheres exemplares, alguma coisa assim no mundo afora, que é, de novo, extrema-direita, no mundo afora, tem se apegado e levando isso como propaganda. Em lugar de mulher, a mulher exemplar, a mulher de exemplo é aquela que fica dentro de casa, que lava, passa, cozinha, que cuida dos filhos, ela não tem que ir para a faculdade, ela não tem que ter o próprio trabalho dela. Por quê? Porque quando você coloca, eu não estou falando que se há uma opção, você casou, de teu marido e você, esposa, chegaram a um comum acordo que para o bem viver da tua família, você, mulher, vai desempenhar o papel da senhora que vai administrar e governar o lar, enquanto o cara vai sair, vai trabalhar para trazer o provento para dentro de casa, e os dois se ajudarem a manter uma família harmônica, saudável, beleza, não há nada de errado nisso. Nem nada de errado em nada, não diminui nada a mulher, ela que não querer ter uma profissão, ou converter a sua profissão de, sei lá, advogada, dentista, médica, advogada, engenheira, em dona de casa. É uma profissão, afinal de contas, a roupa não se lava sozinho, a casa não se limpa sozinho, a comida não se faz sozinho. Alguém tem que estar à frente disso. Então, em nada se perde. Acontece que, a partir do momento desse levante, desse grupinho que está levando isso, né, pelo mundo afora, coloca a mulher submissa novamente ao homem, que como o homem é o chefe da casa, elas têm que baixar a cabeça, têm que estar submissa a ele. O famoso sim senhor, não senhor. Tá? Então, o que acontece com isso? Você coloca situações que não dá, que são divergentes demais. É muita divergência para dizer que está tudo certo. Aonde está o perigo disso? Está ainda no, primeiro, inferiorização do ser feminino, discriminação do ser feminino, abuso, estupro, inferioridade. E quando não se diz, e quando alguma mulher diz não quero, eu vou para o mercado de trabalho, ela é tratada como inferioridade porque engravida, fica menstruada, é temperativa, é tempestuosa, é isso, é aquilo, é mulher. Então o que acontece? Você cria uma série de significados ou signatários de símbolos depreciativos do próprio ser feminino. Novamente, isso está voltando para o mundo. Depois de tanto esforço, tanta luta, tanto trabalho, quantas mulheres não apanharam, não morreram, não botaram a cara a tapa, não passaram pressão para poder ter a dignidade de ser quem é no mundo, para vir esse retrocesso? E logo aliado a quem? A extrema-direita. Fica para nós pensarmos, né? Estereótipos religiosos. A islamofobia, o preconceito contra muçulmanos, por exemplo, leva à discriminação, à violência, até mesmo as leis que restringem a liberdade religiosa. O antissemitismo, o ódio aos judeus, tem uma longa história de violência e perseguição, culminando no Holocausto, como um dos exemplos, resultados, do fascismo e a guerra promovida pelo fascismo acabou se tornando a Segunda Guerra Mundial. Ainda, embora o texto não fale, mas dentro do nosso país nós temos ainda preconceito com pessoas de religiões que não são cristãs. Por exemplo, quem é kardecista, quem são signatários de religiões
de matrizes africanas, ou da junção, né, do catolicismo com as matrizes africanas, que vão dar as religiões afro-brasileiras, né, que hoje é Umbanda, e por aí vai. Ou os próprios espiritualistas, são aqueles que não têm uma religião definida, mas acreditam num ser superior como Deus. Acaba caindo no estereótipo religioso, são linchados, são lidados como perversos, como coisa do diabo, e por aí vai. Você alimenta situações que não deveria. Aí vem o ódio. Depredar terreiros, depredar igrejas católicas, olhar com maus olhos protestantes, ou evangélicos, ou crentes, que é o que está uma crescente. Gente, vocês não sabem a crescente que está por conta do que andou acontecendo desde o último governo que entrou, a sua saída, o 8 de janeiro, todos esses pontualizações que nós sabemos, que eu não vou falar aqui, a crescente ojeriza a evangélico está sendo grande no Brasil. Por quê? Porque os evangélicos estão sendo associados ao que existe de mais estúpido no Brasil, ao de mais ignorante no Brasil. E não é por menos que a ala bolsonarista, né, eu não gosto dessa palavra, mas de extrema direita, estão batendo, são muito férteis, muito fortes dentro dos evangélicos. Por quê? Existe um apelo muito grande ali de ressonância. O que é ressonância? É quando você fala alguma coisa e aquilo faz sentido. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu estava vendo no jornal esse tempo atrás a questão quando nós tornamos certos assuntos estereotipados. Quem está me vendo e me ouvindo, e eu acredito deve ser a maioria, são pessoas que trabalham, têm sua própria vida, se não trabalhar não tem dinheiro. Então o que acontece? Muitas dessas pessoas compram as suas coisas na base de prestação, porque não são poucos, são muito poucos que conseguem ter dinheiro em mãos para comprar alguma coisa ali no preto e no branco, né? Dinheiro para lá, produto para cá. Eu vou dar um exemplo. Você vai lá, comprou um S25 top de linha, Ultra. Nossa, R$9.000. Poxa, não tem R$9.000, eu vou ter que parcelar isso em 24 parcelas. Eu já acho um absurdo os R$9.000. E mais absurdo ainda, alguém que se preste a pagar R$9.000 num celular. Mas enfim, você quis comprar por algum motivo, alguma necessidade, mas você não tinha dinheiro, você parcelou em 24 vezes. Primeiro, 24 vezes são 2 anos pagando por um produto. Produto este que pode ser roubado amanhã. Produto este que pode dar algum defeito depois de 12 meses. Geralmente tem que dar problema depois de 12 meses, tá? Nunca dá problema antes de 12 meses, porque está sob garantia. Então, até nisso os fabricantes são espertos. Eles fazem com que os produtos durem exatamente 12 meses. 12 meses. Um dia depois de 12 meses, ele solta faísca, fumaça, a tela pula. Não tem garantia. Você vai ter que desembolsar o conserto do bendito do equipamento. Mas, enfim. Você sacrifica sua vida, suas horas de trabalho, mensalmente pagando por esse produto que pode cair, quebrar, espatifar, que pode ser roubado. E aí o que acontece? A gente ouve a seguinte frase: bandido bom é bandido morto. A quem essa frase ganha força? A quem essa frase, esse estereótipo de frase, ganha poder? E quem é rico e quem é pobre? E quem é pobre. Sabe por quê? Porque se uma pessoa pegou um produto que foi roubado, por exemplo, usou no telefone, mas pode ser uma moto, pode ser um carro que passa pelo mesmo processo. Você comprou uma moto, é prestação a pagar, a perder de vista, né? Você pega lá, se não for um cartão de crédito ou via boleto, o boleto parece uma bíblia. O carro, a mesma coisa, né? O boleto é uma bíblia, as prestações, se for no cartão de crédito, as prestações são a perder de vista, 6 anos no mínimo, dependendo do modelo do carro. Aí seu carro pode ser roubado, você pode bater, se não tiver seguro você está lascado. Então o que acontece? A classe trabalhadora ressoa essa frase: bandido bom é bandido morto. Por quê? Porque se você tem seu carro roubado, que você está pagando, você se sente lesado, você vai ter que fazer o quê? Comprar outro carro. Sua moto, seu celular. Além de você ficar com a dívida do que foi roubado, você tem que comprar outro, que às vezes precisa para o seu trabalho. Você vai fazer uma segunda dívida. E aí acontece o seguinte: você tem uma dívida
do que foi roubado, uma dívida do novo, e você se sente frustrado, desamparado, humilhado, porque a quem que você vai correr? A quem que você vai pedir socorro? A quem você vai pedir, né, arrego diante dessa situação? Ninguém. Você vai fazendo a delegacia, fazer um boletim de ocorrência e esperar, sabe lá Deus, o que vai acontecer. Porque dependendo da situação, isso é anos. Então, o que acontece? Não é bandido bom, bandido morto. Bandido bom é bandido recuperado. Se a nossa sociedade, você e eu que está aqui me vendo, me ouvindo, não cobrar do teu prefeito, dos teus vereadores, políticas públicas de dignidade humana, você vai ser alvo, assim como eu, seremos alvos do crime. Se você e eu não cobrar do seu governador e dos seus deputados estaduais políticas públicas estaduais para a dignidade humana, estamos a alvo da criminalidade. Se nós não cobrarmos dos deputados federais, senadores e de quem estiver na presidência da República políticas públicas voltadas para o bem-estar social, estaremos à mercê do crime. Então, o que acontece? Você entende que a lógica ela é contraditória? Por isso que o estereótipo é perigoso. Porque o estereótipo te resume a uma parcela de uma coisa muito maior. Então, quer dizer que para todo crime a solução então é matar todo mundo? Eu pergunto para você, quem que nunca roubou nada de ninguém? Quem que nunca roubou um lápis, uma borracha, uma folha de papel, foi no banco, pegou a caneta lá para assinar algum documento, sem querer acabou levando a caneta embora consigo? Isso é roubo. Você não quis, mas é roubo. Então você deve levar uma bala de um 38 na cabeça? Você compreende a dimensão do que nós estamos discutindo quando fala de estereótipos? Então, esse é um exemplo. Continuando, né? Exemplo. Estereótipos de nacionalidade. A ideia de que mexicanos são criminosos e estupradores leva à discriminação ao tratamento desumano de imigrantes nos Estados Unidos, por exemplo. A crença de brasileiros que são preguiçosos e festeiros ignora a diversidade da cultura brasileira e pode levar a preconceitos no exterior. Até certo tempo atrás, eu cresci. Eu sou do estado de São Paulo, sou do interior do estado de São Paulo. E eu sempre cresci ouvindo a frase que brasileiro e baiano é vagabundo, é preguiçoso. Eu cresci ouvindo essa frase. Para vocês terem uma ideia de o quão esse arranjo de estereótipo é nocivo. Se eu não fosse um estudioso, um cientista histórico, sociólogo, e geógrafo, entendesse a cultura da Bahia, a cultura do estado do Rio, eu acreditaria nessa palavra, nessa frase piamente. Por quê? Porque o que presta é paulista, o raio de paulista ninguém presta. Mas por que isso é falado? Porque isso cria um estereótipo, e esse estereótipo leva a você a pensar coisas irredutíveis. E, é claro, descaracterizar, desacreditar, menosprezar as pessoas pela região, pela linguística, pela cultura. O Brasil é um país imenso, de uma cultura diversificada ao máximo. E todos têm o seu valor. Todos têm o seu valor. Todos não acordam, todos têm que trabalhar, todos precisam de dinheiro, todos precisam comer, beber, dormir. Ninguém, as coisas não caem do céu. Cai do céu é chuva. Saiu fora disso, você tem que arregaçar suas manguinhas e ir trabalhar. Então, aonde é que está o preguiçoso? Onde é que está o vagabundo nessa história? Ou a pessoa que criou essa frase, o grupo que criou essa frase, ou desconhece a cultura do próprio país, ou tem interesse que as pessoas pensem exatamente assim, porque alguém vai lucrar com isso. Estereótipos contam a orientação sexual das pessoas. A homofobia, o preconceito contra pessoas LGBT leva à discriminação, à violência, até mesmo leis que criminalizam a homossexualidade. A transfobia, o preconceito contra pessoas transexuais, leva à discriminação, violência, até mesmo a negação dos direitos básicos. Gente, eu penso comigo o seguinte: a troco de que eu vou criticar a sexualidade do outro? É problema da pessoa, não é meu, não está usando o meu corpo. Ele faz o que ele quiser da vida, assim como você faz o que você quer da tua vida, ele também faz o que quer da vida dele.
Você não é nem melhor nem pior do que você não faz o que ele faz. Talvez o que você faz seja pior do que aquela pessoa que você acha superior. Como diz a musiquinha, cada um no seu quadrado. Vamos ser felizes, cada um no seu quadrado. Vamos acabar com essa palhaçada. Por quê? Porque isso só gera extremismo. E o extremismo, ele gera morte. E falando em gerar, os resultados. Discriminação no emprego, na educação, na habitação, violência física e psicológica, marginalização, exclusão social, perdas e oportunidades e potencialidades humanas, danos à saúde mental e emocional. Gente, quantas pessoas boas ao longo da história que poderiam, se não tivesse nascido ou num berço de ouro, numa sociedade um pouco mais de cabeça um pouco mais aberta, nós não teríamos conhecido. Por exemplo, quem gosta da obra de Oscar Wilde? Um dos livros mais destacados dele é o Retrato de Dorian Gray. Gente, ele é um escritor fantástico, ele faz uma crítica em todas as suas obras, em todos os seus livros, sobre o existencialismo humano. E Oscar Wilde era LGBT. Ele era homoafetivo. Então, quer dizer, você começa a compreender que uma coisa não tem nada a ver com a outra, o brilhantismo da pessoa não está condicionado à sua sexualidade e vice-versa, porque tem muita gente hétero que é burro, que a porta do meu quarto sabe mais do que muito hétero por aí, e isso não é via de regra. Então, o que acontece? Eu tenho que compreender são as potencialidades, o que a pessoa tem de bom, o que ela pode produzir. A sexualidade dela pouco me importa. Importa o seu brilhantismo, a sua capacidade de criar, de produzir, de melhorar o mundo particular, meu, seu, dele, dela, de todos, e o mundo coletivo. Fica para a gente pensar exatamente sobre isso. Não sejamos pessoas extremistas. Não nos deixemos levar pelo fácil, pelas ideias fáceis, pelas soluções fáceis, porque elas matam, elas destroem. Lembre-se, foi ideias curtas, ideias fáceis que viraram estereótipos, que viraram pensamentos absolutistas, que surgiu o nazismo, surgiu o fascismo, surgiu as ditaduras pelo mundo afora, inclusive o nosso país. E, para fechar, por que nós temos que tomar muito cuidado com isso? Eu vou usar uma frase do Bertolt Brecht. Ele é um dramaturgo russo, um excelente dramaturgo, faz teatro. Ele falava o seguinte, que os extremismos, as ideias extremistas, o fascismo, nazismo, por aí vai, neofascismo, nazismo, ele é igual uma cachorra que está eternamente no cio. Ela só espera a oportunidade para dar cria. E a oportunidade é quando situações, sociedades problemáticas, problemas no mundo, pessoal e coletivo, vão se aglutinando, vão fervilhando, vão preparando o terreno para dar cria a situações que amanhã ou depois vai privar a liberdade dos próprios que levantaram a bandeira do extremismo. Eu acredito que se pegasse os alemães que acreditavam no Hitler, que acreditavam no nazismo, se estiverem vivos hoje, você chegar e perguntar para eles, você se arrepende de ter votado nesse povo? A maioria vai dizer sim, me arrependo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria votado. Eu não teria acreditado. Por quê? Porque o resultado é muito diferente do discurso. Eu já falei sobre isso, acho que eu já falei sobre como surgem os movimentos de extremidades. Eles vêm no primeiro momento de encontro com aquilo que as pessoas pensam, desejam, acham certo, aquilo ganha fervor, vai aglutinando pessoas, ganha o poder. Ganhou o poder, é uma banana bem grande para o povo. Por quê? Porque a intenção do grupo é estar no poder. Cheguei ao poder. Agora eu quero me manter no poder. Para me manter no poder, eu tenho que usar a força. E usar a força é esmagar qualquer tipo de revolta, inclusive até aqueles que foram apoiados, que me apoiaram durante a ascensão do poder.
Isto é extremismo. Isto leva à morte. Nunca, jamais sejamos construtores, apoiadores de situações extremas que inevitavelmente, invariavelmente, inegavelmente vai levar à morte de milhões e milhões de pessoas. Fica para nós pensarmos. Um bom resto de semana a todos. Nos encontraremos daqui a alguns dias aqui no canal Freudianos, no programa Mitologar. Um abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.